O Saitama chegou lá, no topo, no auge, no fim do jogo. Ele derrota qualquer um com um único soco. Mas o que acontece depois? Nada. Nenhuma festa, nenhum sentimento de prazer. Só um vazio entediante que dá vontade de dormir com o olho aberto. E é aí que entra o existencialismo. A filosofia existencialista, especialmente na linha de Sartre, grita na nossa cara: a vida não tem sentido. Você é que tem que dar um a ela. E Saitama é o exemplo vivo disso. Ele dedicou anos a um treino extremamente simples, sem flexões, sem abdominais, sem agachamentos e 10 km de corrida por dia. E deu certo. Ele se tornou o ser mais forte do mundo inteiro. Só que ao invés de se sentir pleno, ele sente tédio, solidão, um vazio que nem um meteoro rasgando o céu consegue preencher. Isso é porque o objetivo dele era fraco, superficial, como uma fantasia de RPG feita por uma criança de 12 anos. Ser forte é legal, mas depois de passar todos os desafios sem nenhuma dificuldade, o que sobra? O Saitama virou uma entidade entediada. Ele não tem mais um porquê. O problema nunca foi a força. Foi a ausência de um propósito maior do que socar monstro até virar pó. E a realidade é que a maioria das pessoas faz exatamente a mesma coisa. E a gente troca o ficar forte por ficar rico, ficar famoso. E achamos que isso vai nos completar, mas não vai. Você pode ter o carro, o corpo, o milhão, e ainda assim vai acordar num domingo com a sensação de que está vivendo a vida de outra pessoa. Porque provavelmente você tá. O Saitama, sem querer, virou um coach anti-autoajuda. Ele mostra que bater meta, sem pensar no pra quê, transforma tudo numa piada sem graça. E o pior é que não tem nenhum vilão final que vai resolver isso. O verdadeiro chefe do fim é o vazio interno que surge quando você corre atrás de um sonho que nunca foi seu. Sabe o que realmente faria diferença? Uma motivação com a alma. Um propósito mais profundo do que eu quero ser o mais forte do mundo. Tipo proteger alguém, inspirar alguém, descobrir qual que é seu próprio limite. Mas não, ele escolheu a rota do soco fácil. E agora tá aí, derrotando qualquer um que pode destruir o mundo sem nenhuma empolgação, sem nenhum esforço. Então da próxima vez que você pensar em chegar lá, primeiro se pergunta chegar onde e por quê. Ou você corre o risco de virar o Saitama do seu próprio fracasso existencial, fortão por fora e vazio por dentro. Um dos maiores não problemas do Saitama é que ninguém o reconhece como herói, e ele não tá nem aí pra isso. Aqui está o truque existencialista. Todo mundo adora ser visto, todo mundo quer ser estrela. No Instagram, o povo se mata por visualização. Todos nós estamos sedentos por reconhecimento. Todo mundo. Mas o careca mais forte do mundo não tá nem aí. Saitama podia ficar ali, batendo no peito, esperando aplauso. Ele poderia pedir até uma estátua no meio da cidade. Mas ele não liga pra isso. E não é porque ele já tem ego suficiente pra se sentir melhor do que todo mundo. É porque ele não tá interessado. Ele sabe que isso não vai preencher aquele vazio que ele sente. Ele já sabe quem ele é. Dane-se que os outros não sabem. Isso é liberdade. E com certeza causa um estrago em um sistema que nos faz acreditar que o reconhecimento externo é essencial para nossa felicidade. Isso é mentira. O Saitama, por ser um puta existencialista sem querer, está completamente fora desse sistema. Ele não se importa se ele é aplaudido, se ele é reconhecido. Ele só quer fazer o que precisa fazer. Ser forte por um propósito que é dele, não de outra pessoa. Na vida real tem uma galera aí se matando por validação em todo canto. Postando foto, procurando seguidor, tentando fazer as coisas parecerem melhores do que realmente são. E o Saitama nos mostra que o reconhecimento é irrelevante. A única coisa que importa é você estar em paz com o que você faz.
Porque se não estiver, pode ter certeza, mesmo no topo, a sensação de ser invisível vai continuar te consumindo. Essa indiferença do Saitama é uma forma incrível de liberdade. Ele não tem que jogar o jogo das aparências. Ele não tá fazendo nada por status. Ele não tá preocupado em ser reconhecido ou se alguém não vai gostar dele. Isso é a resposta para um dos maiores problemas existenciais: a busca incessante por validação externa. E se você for esperto, vai perceber que é justamente essa busca que te aprisiona. Te torna um cachorrinho da opinião dos outros. Esse reconhecimento externo é uma droga viciante. No início ela parece gostosa, mas ela te deixa quebrado por dentro. É um vício moderno que chamam de relevância. Em geral quer ser visto, todo mundo quer ser lembrado, quer receber um parabéns quando conquista algo. Mas no fundo isso é só uma máscara para esconder o fato de que você não sabe o porquê está fazendo o que você faz. Saitama é o cara mais poderoso do mundo e ninguém sabe quem ele é. Ele salva a cidade e outras pessoas levam crédito. Ele acaba com tanto de monstro e ainda é xingado por ter sujado a rua. Se fosse qualquer outro, já tinha surtado, feito um escândalo, teria postado um vídeo chorando no TikTok com a legenda de "Ninguém me entende". Ele já entendeu o jogo. O valor real do que você faz não está na validação dos outros, está no que isso significa para você. Simples assim. Pega isso e aplica na sua vida. Você quer abrir uma empresa, escrever um livro, beleza. Agora se pergunta: se ninguém nunca te aplaudir por isso, ainda vale a pena? Se ninguém curtir, se ninguém notar, você ainda faria o mesmo? Se a resposta for não, parabéns. Você tá fazendo a merda pelo motivo errado. O Saitama mostra que o reconhecimento externo não é só inútil, mas também é uma armadilha. Porque uma vez que você depende dele, já era. Você deixou de agir por vontade própria e agora começou a agir pelo aplauso. Deixou de ser o protagonista da sua vida, virou marionete da plateia. E não tem nada mais triste do que viver preso num teatro que você nem gosta, só porque tem gente assistindo. O existencialismo grita isso na nossa cara. Você é livre, mas essa liberdade exige responsabilidade. Se você baseia o valor das suas ações na opinião dos outros, você não é nem um pouco livre. Você só é mais um tentando preencher um vazio com curtidas e um tapinha nas costas. Então, na próxima vez que você for buscar reconhecimento, pense: isso é pra você ou é pelos outros? Porque se for pelos outros, saiba que a plateia não tá nem aí pra você. O Saitama tem uma rotina. Ela é simples, é imutável e ela é ridiculamente eficiente. Todo dia ele faz a mesma coisa, sem flexões, sem abdominais, sem agachamentos e 10 km de corrida. Parece até um treino falso de algum coach do Instagram que acredita em milagres. Mas a diferença é que por trás dessa repetição exaustiva, Saitama descobriu algo que muita gente não percebe: o poder da rotina no seu potencial de liberdade. Você pode até pensar: isso parece uma prisão, né? Ele faz as mesmas coisas todos os dias, mas é só aparência. A realidade é que Saitama, apesar de estar preso em uma rotina simples, é o homem mais livre de todos. Ele escolheu a sua própria prisão, e fazendo isso ele obteve controle total sobre ela. Ele não segue regras de ninguém além dele mesmo. Enquanto a rapaziada aí tá desesperada pra ter uma rotina cheia de coisas diferentes, só pra parecer interessante, o Saitama encontra liberdade na repetição. Porque no fim das contas a liberdade não vem do fazer tudo o tempo todo. Ela vem de fazer o que você sabe que tem que fazer, sem ter que pedir permissão e sem precisar de desculpas. Mas o que o Saitama nos ensina não é sobre fazer qualquer coisa sem sentido. O cara não tá fazendo flexões porque alguém mandou. Ele não tá correndo porque precisa bater alguma meta. Ele tá repetindo algo simples e direto. Isso porque mantém ele no controle de si mesmo.
A rotina dele é a forma de não se perder no caos externo. Antes de achar que uma rotina vai te sufocar, pensa que ela pode ser a sua chave para a liberdade. A prisão que você acha que você está vivendo pode ser na verdade seu maior poder. O Saitama não tem nenhum rival, não tem nenhum desafio, não tem um ser vivo no planeta inteiro que faz ele suar a camisa. E ao contrário do que parece, isso não é um milagre, não é uma maravilha, é um inferno, é um tédio existencial em forma de calvície. Isso porque quando ninguém consegue te acompanhar, você fica sozinho no topo. O Saitama não consegue mais compartilhar a experiência. O cara acabou de salvar o mundo e vai comprar legumes. Pior, sozinho, sem aplauso, sem alguma comemoração com os amigos. Sem alguém que diga, carai, isso aí foi cabuloso. Ele é o último que tá jogando um jogo que ninguém mais entende. E aí entra o ponto filosófico. Quando você ultrapassa todos os limites, você corre o risco de perder o sentido da jornada. A corrida pela superação é linda, até que você percebe que não tem mais ninguém para superar. Ninguém entende o que você vive. Você começa a falar consigo mesmo porque ninguém mais entende o que você fala. Isso é o Saitama, um monstro de poder trancado dentro de um cotidiano entediante, cercado de gente que o ignora e nem sabe quem ele é. Isso não é uma exclusividade de super-herói de anime. Isso é gente que chega lá na vida real. O CEO que ninguém mais contradiz, o artista que não ouve mais críticas, o atleta que já não sente mais aquele frio na barriga na hora decisiva. Todos têm alguma coisa em comum. Eles não sentem mais que pertencem a lugar nenhum. A ironia é que muita gente quer ser o único, quer ser o fora da curva, mas para isso significa estar fora de tudo, sem nenhum ponto de comparação, sem espelho, sem eco. O existencialismo cutuca essa ferida. O ser humano precisa de sentido, e o sentido vem da relação com o mundo, com o outro, com o desafio. Tirou isso, só sobra o vazio. E assim o Saitama vive, no topo, isolado, exausto de ser invencível. Então pensa bem antes de romantizar o topo da montanha, porque se não tiver ninguém lá para você dividir a vista, talvez ela nem valha a pena. O Saitama já não tem mais um propósito. Esse é o buraco negro existencial que consome a maioria das pessoas quando finalmente atingem o que queriam. É igual a ânsia de ter e o tédio de possuir. Todo mundo precisa de um desafio, algo que os empurre, algo que mantenha vivo, que motive você a evoluir. Só que o Saitama, depois de anos de treino insano e sem nenhuma competição, chegou a um ponto onde os inimigos dele não estão à altura. A luta acabou antes de começar. Isso é um problema existencial de merda, muito ruim, porque você perde seu propósito, aquele o porquê de sair da cama todo dia. E sua vida vira um longo bocejo. As coisas começam a parecer irrelevantes. Não importa o quão forte você seja, se não houver desafio, você morre por dentro. E é exatamente isso que acontece com o Saitama. Ele vence tudo com muita facilidade. Daí no processo ele vai perdendo a razão para viver. Essa falta de desafio é um desgaste brutal. No início ele até achava que se ele se tornasse mais forte, a vida dele ia ser incrível. Mas aí ele perdeu o propósito, ele perdeu aquela vontade de viver. O que você está buscando na vida? Você quer ser o melhor no seu trabalho? Quer chegar no topo de alguma carreira? Você quer ter liberdade financeira? Beleza, tudo isso é válido. Mas e depois? Depois que você chegar lá, o que você vai fazer? Como vai ser sua vida? Vai ser um tédio, não vai? Às vezes você percebe que você não está buscando ser o melhor por você. Você está buscando uma distração, um truque de mágica que vai preencher o vazio, que não tem nada a ver com sucesso. O verdadeiro propósito não vem da vitória. Ela vem da busca constante, do desafio, da jornada. E sabe o que Saitama faz a respeito disso? Ele continua. Ele vai para sua entediante rotina diária. Isso porque ele não sabe mais o que fazer. E no fundo é isso que vai te colocar na frente. A pergunta que você tem que fazer é: você está pronto para estar na jornada por si mesmo e não só por uma recompensa? Ou você vai esperar o universo que te dá mais um monstro para derrotar? O Saitama é forte. É impossível contradizer isso.
Mas ele descobriu no caminho que ser forte não significa ser feliz, não significa ter sentido, não significa nada além de uma habilidade. Ele pode destruir qualquer coisa que aparecer, mas e aí? O que acontece quando você já é o mais forte? Você se torna uma máquina sem propósito algum. É exatamente isso que muitos de nós buscamos. Eu quero ser forte, eu quero ser melhor que todos. Mas essa busca por poder, seja físico, intelectual ou financeiro, é um beco sem saída. A força por si, ela não te dá um propósito. O Saitama tem uma força absurda. Ao invés de usar isso para ganhar reconhecimento ou ser adorado, ele está perdido. Ele descobre que nada mudou. A força não traz a felicidade que ele achava que teria. Você realmente quer ser mais forte ou você quer sentir que é melhor do que os outros? Se você busca uma força como compensação, você vai perceber que no fundo não tem nenhuma satisfação de verdade nisso. O Saitama tem tudo, mas ele precisa de algo que seja verdadeiro, não superficial. A verdadeira força não vem da habilidade de derrotar os outros, ela vem da habilidade de controlar a si mesmo, de encontrar um significado no que você faz. E mais importante, de se manter humano no processo.